Eu ia voltar assim para essa dureza e eu lembro do sofrimento e da dor do meu pai, de perdendo a mãe realmente em vida, né? E perdendo aquela referência, você vai se tornando órfão Pai vivo. de pai vivo. Uhum. E muitas vezes se colocando num lugar que é lugar de mãe, né? De pai dessa mãe. Isso, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que isso é um sentimento muito pesado. De Sim. repente, você cuidar e você se sentir mãe da sua mãe. Sim. Olha, mesmo quando eu ainda não sabia muito das coisas, eu já fazia questão de que não houvesse essa confusão. De se colocar no lugar de mãe da minha mãe, de mãe do meu pai, de infantilizar, de tratá-los como criança. E eu lembro de uma passagem, que eu até conto no livro, de uma cuidadora com a minha mãe. Ela veio cobrir uma outra cuidadora que estava com a minha mãe há mais tempo. E logo na primeira semana, minha mãe não gostou. Porque por mais que eles estejam lá sob o domínio da doença, eles ainda têm, no início, eles ainda conseguem expressar muita coisa. E minha mãe não gostava dela. Eu entrei no modo observação. Por que será que minha mãe não gostou? Ela tratava a mamãe como criança. Ela infantilizava a mamãe. Mamãe não gostava daquilo. E a gente tem uma tendência a fazer isso. E existe uma hierarquia. Eu acredito que existe uma hierarquia e um sistema de relacionamento. Os pais vêm primeiro, os filhos vêm depois. E a gente, em momento nenhum, deveria ocupar o lugar deles. Agora eu sou pai da minha mãe, agora eu sou... Não. Isso cria uma confusão para a gente também. Porque a gente entra nesse luto antes da hora, porque a gente já... Agora você não tem mais mãe, agora ela é sua filha. E o seu papel também de filho fica confuso. E você apaga. A memória dela já está sendo apagada por causa da doença. E você apaga a memória dela como pessoa. Então eu fazia questão de contar para todo mundo quem que era a minha mãe. Olha, minha mãe viajou. Minha mãe é autodidata, minha mãe estuda, minha mãe dirigia. Minha mãe fazia inglês, minha mãe já viajou para países, ela era uma mulher ativa e contava as coisas que ela fazia, que está tudo ali, só está escondido atrás da doença, mas está ali. E esse lance de você tratar eles como infantilizar, passa a ser só assim, minha mãe tem Alzheimer, acabou. E ela não é mais nada. Eu não sou mais filha. E aquilo que eu te contei antes, eu fazia questão de deitar no colo da minha mãe, até quando ela estava doente, porque eu não queria perder aquele vínculo de filha. Eu continuava sendo a filha da minha mãe, eu continuava sendo a filha dela. E isso chama muita atenção das pessoas, não faz essa confusão, não. Nossa, como isso assim, é profundo, é comovente, é importante, porque eu diria que pelo menos a maioria das pessoas com quem eu convivo, que estão passando por isso, vivem essa dor, vivem essa inversão e vivem esse sentimento de assumir uma responsabilidade tão grande e estar desamparado ao mesmo tempo. E colaborar para esse apagamento. Acho que todo mundo tinha que ouvir isso e saber disso, porque seria mais fácil, assim, honrar pai e mãe, né? Sim, que por mais que eles estejam agindo como criança, eles não são criança. Eles não são criança. A criança se cuida e ela está num processo de evolução. Os seus pais estão num processo de involução, mas em função da doença. E eles vão ter tarefas que parecem que você está cuidando de uma criança, mas não esquece que tem o seu pai e a sua mãe ali por trás, não. Que isso vai manter esse vínculo, vai manter essa hierarquia, e é uma questão de respeito, de respeito. Eu agora, lúcida, eu digo, se um dia, Deus me livre, que aconteça, não me trata como criança, não.
Porque, na verdade, a gente não sabe o que eles... Assim como tem as pessoas com coma que ouvem o que você fala, na verdade, a gente não sabe que tipo de conexão ainda continua existindo da pessoa com Alzheimer com a gente, sabe? A gente não sabe. E, de repente, a gente está tratando ele como criança e ele está percebendo isso. Você pode ver isso na minha mãe. O fato da moça infantilizar e tudo incomodava ela de alguma forma. Mesmo que ela não pudesse expressar aquilo de uma forma tão clara. Ela expressava através do comportamento, que era de irritação, que é o que acontece com eles. Quando eles estão com esse comportamento agressivo, alguma coisa, você pode saber que teve algum gatilho.